Olá, vamos mergulhar hoje num certos fascinantes sobre a história da filosofia. A ideia é fazer uma viagem rápida por tipo 2500 anos de pensamento, desde os gregos antigos até figuras mais recentes, que estas fontes mencionam. Exatamente. Não é, claro, uma história completa, nem de longe. Mas é mais para tirar, assim, umas ideias-chave, umas perguntas que ficaram, não é? Sobre como fomos tentando entender o mundo e o nosso lugar nele, olhando para estes textos. Vamos focar-nos em alguns pontos importantes. Ótimo, vamos a isso então. Começamos da Grécia Antiga, certo? Com aquela busca inicial, afinal, de que é feito o universo, a fonte fala de Tales, que achava que era tudo água. Sim, a água como princípio. Mas logo a seguir, Anaximandro já complica um bocadinho. Ele propõe o apiron. O apiron. O que era isso mesmo? Bem, é algo mais abstrato, não é? Tipo uma substância original, indefinida, ilimitada, de onde tudo vem e para onde tudo volta. Uma ideia, puxa, bem avançada para a altura. E depois ainda Empédocles, com os quatro elementos: terra, ar, fogo, água. Isso. E ele acrescenta duas forças: amor para juntar e ódio para separar. Uma visão já mais dinâmica. Que variedade logo no início, vê-se bem essa passagem do mito para tentar explicar as coisas racionalmente, o logos. Mesmo que discordassem bastante. Completamente. E depois, olha, temos Pitágoras. As fontes associam-no aos números, à música, mas também a ideias sobre a alma, certo? Sim. A alma ser imortal, passar de corpo em corpo. Até proibiam comer favas. Uma figura curiosa. Muito. Uma mistura de matemática, misticismo. Viam os números como a base de tudo, a harmonia do cosmos. Mas também tinham regras de vida muito específicas, um certo ascetismo. Uhum. Avançando para Atenas, Sócrates. As fontes pintam-no como aquele tipo chato que fazia perguntas a toda a gente só para mostrar que não sabiam nada. Exato, para expor a ignorância, incluindo a própria. O famoso só sei que nada sei, não é? O método dele era mais desmontar do que construir. E a Platão, o discípulo que pega nisso E e... o constrói um sistema enorme. A partir dos diálogos socráticos, ele desenvolve a teoria das formas. Aquela ideia de que existe um mundo perfeito, ideal, das ideias puras, e este nosso mundo é só uma cópia imperfeita, uma sombra. E a alma, como entrava aí? Não era uma coisa só, pois não? Não, não. Platão dividia a alma em três partes: a racional, a parte do espírito, ou coragem, e a dos apetites, dos desejos. A justiça na alma, e também na cidade ideal que ele descreve na República, era a razão a mandar nas outras duas. Uma ideia com impacto brutal. Pois, e depois de Platão, o aluno dele, Aristóteles. Mas já com os pés mais na terra, parece. Criador da lógica formal, aquele exemplo clássico do silogismo. Todos os homens são mortais. Sim, Aristóteles foi um organizador do conhecimento incrível. Enquanto Platão olhava para o mundo das formas, Aristóteles estava focado aqui, no mundo que observamos. Analisava as coisas pelas suas causas, do que são feitas, a forma que têm, quem as fez e, muito importante para ele, o propósito, a finalidade. A causa final. Exato. E na ética ele procurava a vida boa, a eudaimonia, que se alcançava ao realizar a nossa função própria enquanto humanos, usar a razão. Entendido. Saltando para as escolas helenísticas, o foco parece mudar mais para o como viver bem, de forma prática. Epicuro, por exemplo, defendia o prazer, mas não era bem o que a gente pensa hoje, pois não? Não de todo. Para Epicuro, o maior prazer era a ataráxia, ou seja, a ausência de dor no corpo e de perturbação na mente. Ele valorizava imensa a amizade, os prazeres simples, a moderação. Nada a ver com excessos. Bem diferente do epicurista que se fala hoje. E em contraste, os estoicos, figuras como Séneca, Epicteto, Marco Aurélio. Qual era a deles? Os estoicos ensinavam que a virtude, alcançada pela razão, era o único bem verdadeiro. O importante era o autocontrolo, aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar ao destino, o logos universal, focarmos-nos no que depende de nós, as nossas atitudes, os nossos julgamentos, viver em harmonia com a razão do universo. Ok. Dando agora um salto enorme nas fontes que temos, chegamos a Descartes. Penso, logo existo. A busca por uma certeza absoluta, começando pela dúvida total. Precisamente.
O marco fundamental da filosofia moderna, encontrar no próprio ato de duvidar a certeza da existência do pensamento, da consciência. E ele também introduz aquela divisão famosa, mente e corpo, duas substâncias diferentes. E logo a seguir, as fontes trazem Locke, o empirista, a mente como uma tela em branco. Sim, a tábula rasa. Para Locke, nada de ideias inatas, como dizia Descartes ou Platão. Tudo o que sabemos, todo conhecimento, vem da experiência, dos sentidos. É a experiência que vai escrevendo nessa tela em branco que é a mente. E Kant, que aparece a seguir nas fontes, tenta fazer a ponte entre estas duas visões, o racionalismo e o empirismo. Ele dizia que a mente não é só passiva, que ela participa. Exatamente. Kant faz uma espécie de revolução copernicana. Ele concorda que o conhecimento começa com a experiência, sim, mas argumenta que a nossa própria mente impõe estruturas a essa experiência. Coisas como espaço, tempo, causalidade. Não estão lá fora, são como que as lentes através das quais vemos o mundo. Então não conhecemos as coisas como elas são em si. Não, segundo Kant, conhecemos as coisas como elas nos aparecem, já filtradas e organizadas pela nossa mente. E na moral, o que era o imperativo categórico? Essa é a base da ética kantiana. Basicamente, uma das formas de o explicar é: age de tal maneira que possas crer que a regra da tua ação se torne uma lei universal. Ou seja, será que eu poderia crer que toda a gente fizesse o mesmo que eu nesta situação? Se sim, a ação é moralmente correta. É uma tentativa de fundar a moral na razão, de forma universal. Percebo. E para terminar esta viagem, um último salto, já para o século XX. Sartre e o existencialismo. A ideia-chave parece ser a existência precede a essência. O que quer disto dizer na prática? É mesmo o coração do existencialismo ateu de Sartre. Significa que nós não nascemos com um propósito definido, com uma natureza humana fixa. Primeiro, simplesmente existimos. Estamos aqui. E depois, através das nossas escolhas, das nossas ações, é que vamos construindo quem somos, a nossa essência. Então somos radicalmente livres? Sim, nas palavras dele, estamos condenados a ser livres. Temos total responsabilidade por aquilo em que nos tornamos. E isso, no mundo visto por ele como sem Deus ou valores pré-definidos, gera angústia, claro. Ufa! Que percurso intenso por tantas ideias e séculos, a partir destes excertos, desde tentar perceber de que é feito o universo, até esta liberdade radical do indivíduo. É verdade. Passámos por perguntas sobre o que é real, como conhecemos, como devemos viver, tanto em conjunto como sozinhos, o que significa, no fundo, ser humano. E depois disto tudo fica a questão, não é? Com tantas perspectivas diferentes ao longo do tempo, sobre a realidade, o conhecimento, a vida boa, o que é que destas ideias que vimos nas fontes ainda fala connosco hoje? Que perguntas continuam a parecer mesmo urgentes no nosso mundo tão complexo? É uma ótima reflexão para levarmos daqui. Talvez aquela frase que uma das fontes atribui a Ambrose Bierce ajude. Todo mundo é doido, mas aquele que consegue analisar o próprio delírio é chamado de filósofo. A análise. Bem, essa continua sempre.